O relógio marcava 3h27 da madrugada quando ouvi a porta da frente se abrir. Não era o barulho habitual das chaves do Evandro, aquele tilintar metálico que eu reconheceria mesmo no sono mais profundo. Era diferente. Havia risos, sussurros, o arrastar de sapatos de salto alto no piso de madeira que eu mesma escolhi quando reformamos a casa há 10 anos. Levantei-me da cama, ainda tonta de sono, ajustando a camisola de algodão que usava há anos. Era confortável, desbotada nas bordas, mas era minha. Assim como aquela casa. Assim como aquela vida que eu construí tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Evandro? Chamei, descendo as escadas devagar, segurando no corrimão porque meus óculos haviam ficado no criado mudo. A luz da sala estava acesa, e lá estavam eles. Meu marido, com quem dividi 25 anos da minha vida, estava parado no meio da sala, com uma mulher pendurada em seu pescoço. Ela não devia ter mais que 25 anos. Cabelos loiros platinados, vestido vermelho justo demais, decote profundo demais, maquiagem pesada demais. Tudo nela gritava juventude barata e intenções caras. "Ah, você acordou", disse Evandro, sem nem ao menos ter a decência de parecer constrangido. A moça, porque era isso que ela era, uma moça, virou-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Olhos calculistas, frios, que me mediram de cima a baixo, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. "Então essa é a famosa Simone", ela disse, pronunciando meu nome como se fosse algo desagradável na boca. "Evandro me falou tanto de você." Meu estômago se contraiu, não de ciúmes. Era algo mais primitivo. Era um instinto animal que avisa quando o perigo está próximo. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Mônica", ela respondeu, largando-se no meu sofá de couro, cruzando as pernas de uma forma que fez a saia subir ainda mais. "A nova namorada do Evandro. Nova namorada." As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. "Evandro, o que está acontecendo aqui?" Virei-me para meu marido, procurando em seus olhos algum resquício do homem com quem me casei. Mas ele não estava lá. No lugar do Evandro que eu conhecia, havia um estranho. Um homem de 53 anos, tentando parecer 30, com uma camisa preta justa demais para sua barriga proeminente, corrente de ouro no pescoço que nunca havia usado antes, e um perfume enjoativo que certamente não era o que eu comprava para ele. "O que está acontecendo, Simone, é que as coisas vão mudar por aqui", ele disse, aproximando-se de mim, com uma arrogância que nunca havia demonstrado em todos os nossos anos juntos. "A Mônica vai morar conosco." "Como é que é?" Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. "Você ouviu." Mônica se intrometeu, levantando-se do sofá e caminhando pela sala, como se já fosse dona do lugar. "Vou morar aqui e você vai ter que se acostumar." Ela parou em frente à estante onde estavam nossas fotos de família. Pegou o porta-retrato do nosso casamento e o virou de face para baixo com um gesto desdenhoso. "Essas fotos antigas vão ter que sair", murmurou, mais para si mesma do que para nós. "Deixam o ambiente pesado." "Escuta aqui, mocinha." Comecei, sentindo o sangue ferver nas veias. "Mocinha, não!" Ela me cortou, virando-se com os olhos faiscando. "Mônica, Mônica. E é bom você ir se acostumando a me chamar assim, porque vou estar aqui por muito tempo." "Evandro!" Virei-me para meu marido, esperando que ele colocasse um fim naquela loucura. Mas ele apenas deu de ombros. "Simone, você precisa aceitar que nosso casamento acabou. Estamos juntos por conveniência há anos. Você sabe disso." "Conveniência?" A palavra saiu como um soco. "Conveniência foi eu pagar sua faculdade quando você não tinha onde cair morto. Conveniência foi eu trabalhar 16 horas por dia para sustentar esta casa, enquanto você procurava se encontrar profissionalmente." "Lá vem ela com essa história de novo." Evandro revirou os olhos, virando-se para Mônica. "Eu te disse que ela ia ficar lembrando do passado. Típico de mulher velha." Mônica concordou, sentando-se novamente no sofá. "Vivem presas ao que já foi porque sabem que não tem mais futuro." A palavra velha me atingiu como um tapa. 50 anos. Eu tinha 50 anos. Não era velha. Era experiente. Era madura.
Era uma mulher que havia construído um império do nada. Sabe o que mais? Evandro se aproximou de mim, e pela primeira vez em anos, senti medo dele. Você vai dormir no chão hoje. A Mônica vai ficar com a nossa cama. O quê? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você ouviu? Mônica se levantou novamente, aproximando-se de mim com um sorriso cruel. A velha tem que aprender a dividir o que não é mais dela. Aquela é minha cama, protestei. Nesta minha casa. Sua? Evandro riu, um som áspero e desagradável. Querida, nada aqui é seu. Você é minha esposa. Tudo o que é seu é meu também. Lei do casamento. Evandro, pelo amor de Deus. Chega de drama, Simone. Ele me cortou. Você pode dormir no sofá da área de serviço? Tem um velho lá que deve servir. A área de serviço? Minha voz tremeu. É lá ou na rua? Mônica disse, já subindo as escadas em direção ao nosso quarto. Escolha! Fiquei parada no meio da sala, vendo os dois subirem as escadas, como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo, como se 25 anos de casamento pudessem ser jogados no lixo numa madrugada qualquer de quinta-feira. Ah, e Simone? Mônica parou no meio da escada, olhando para mim por cima do ombro. Amanhã quero café na cama às 8, cappuccino com espuma dupla. E torradas francesas. O Evandro disse que você sabe fazer. Eles desapareceram no andar de cima, e logo ouvi a porta do meu quarto se fechar. Meu quarto, minha cama, minha vida. Fiquei ali parada por longos minutos, tentando processar o que havia acontecido. Era surreal demais, absurdo demais. Certamente, eu acordaria a qualquer momento e descobriria que tudo não passava de um pesadelo. Mas os risos que vinham do andar de cima eram reais. Os gemidos que começaram a ecoar pela casa eram reais. A humilhação que queimava em meu peito era terrivelmente real. Caminhei até a área de serviço como uma sonâmbula. O sofá velho estava lá, encostado na parede, coberto por uma manta que usávamos para proteger os móveis quando pintamos a casa. Sentei-me nele, e as molas rangeram sob meu peso. Ali, no escuro, abraçada ao meu próprio casaco, porque não havia cobertores, permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de pura e absoluta revolta. Como ele ousava? Como ele tinha a audácia de me tratar assim depois de tudo o que fiz por ele? Lembrei-me do Evandro que conhecia há 26 anos. Um rapaz bonito, é verdade, mas sem rumo. Trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa pequena, ganhando mal, morando de favor na casa de um primo. Tinha sonhos grandes, mas nenhum plano concreto. Eu, por outro lado, já tinha meu próprio salão de beleza. Pequeno, alugado, mas meu. Cortava cabelo desde os 15 anos, quando aprendi com minha tia no morro. Aos 24, já tinha uma clientela fiel e estava economizando para expandir o negócio. Evandro apareceu para cortar o cabelo numa tarde de sábado. Era charmoso, conversador, sabia elogiar uma mulher. Voltou na semana seguinte, e na outra, sempre com uma desculpa diferente. Até que finalmente me convidou para sair. O namoro foi rápido. Em 6 meses estávamos morando juntos no meu apartamento. Em 1 ano, casados. Minha mãe não gostou. Esse moço tem olho grande, Simone. Ela me avisou. Cuidado com o homem que gosta mais do que você tem do que de quem você é. Mas eu estava apaixonada. E quando se está apaixonada, a gente vê o que quer ver. Logo depois do casamento, Evandro me convenceu de que precisava fazer faculdade. A administração, Simone, é o futuro. Com um diploma, posso conseguir um emprego melhor, ganhar mais. Vai ser bom para nós dois. E eu, boba, acreditei. Paguei a faculdade particular. 4 anos de mensalidades, livros, transporte. Enquanto isso, ele largou o emprego para se dedicar aos estudos. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite, para sustentar a casa e os estudos dele. É temporário, amor. Ele dizia quando eu chegava em casa exausta e ainda tinha que fazer jantar, porque ele havia passado o dia todo estudando. Quando eu me formar, você vai poder descansar. Mentira! Quando se formou, disse que o mercado estava difícil, que precisava fazer especializações.
mais cursos, mais investimento, mais do meu dinheiro. Foi então que decidi que, se era para investir em educação, investiria em mim também. Fiz um curso de gestão estratégica nas horas vagas. Estudava de madrugada, quando Evandro dormia. Aos domingos, enquanto ele assistia futebol, eu devorava livros sobre empreendedorismo. E foi num desses livros que descobri sobre o mercado de cosméticos naturais. Era uma tendência crescente, principalmente produtos para cabelos crespos e cacheados. Eu, que tinha passado a vida toda alisando meu cabelo com química pesada, sabia bem a falta que fazia um produto de qualidade. Comecei a pesquisar, a experimentar. Misturava ingredientes na cozinha de casa, testava em mim mesma, em clientes voluntárias. Levou 2 anos até chegar numa fórmula que realmente funcionava. Você está perdendo tempo com essas misturas, Evandro dizia, vendo as panelas sujas, os vidros espalhados pela cozinha. Parece macumbeira fazendo poção. Ignorei. Registrei a patente da fórmula em meu nome. Só meu. Uma intuição, talvez. Ou talvez minha mãe sussurrando do além. Proteja o que é seu, filha. O produto foi um sucesso. Comecei vendendo no salão, depois para outras cabeleireiras, depois uma loja se interessou, depois vieram os distribuidores. Em 5 anos, tinha uma fábrica pequena e 15 funcionários. Foi quando compramos a casa. Ou melhor, quando eu comprei a casa e coloquei o nome dele junto por cortesia matrimonial. A mesma casa onde agora eu estava dormindo na área de serviço, enquanto uma desconhecida ocupava minha cama. O ranger das molas do sofá me trouxe de volta ao presente. Lá em cima, os ruídos haviam cessado. A casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e o gotejar de uma torneira mal fechada. Tentei dormir, mas o sofá era desconfortável, as molas machucavam minhas costas e minha mente não parava de funcionar. Como havia chegado a esse ponto? Como não vi os sinais? Mas eu vi. Claro que vi. As chegadas tarde, o perfume diferente, os telefonemas que ele atendia no quintal, o desinteresse progressivo, as críticas constantes. Você engordou, ele dizia. Essas rugas estão te deixando com cara de velha. Por que não pinta esse cabelo branco? Antigamente você se cuidava mais. Cada comentário era uma pequena facada na minha autoestima. Eu, que sempre fui uma mulher vaidosa, comecei a me olhar no espelho com outros olhos. Via as marcas do tempo, os quilos a mais, os cabelos brancos nascendo. Esquecia de ver a mulher forte que havia construído um império. Via apenas o que ele queria que eu visse. Uma mulher envelhecendo. Agora, deitada naquele sofá imundo, entendia que tudo havia sido calculado. Cada crítica, cada comentário maldoso, tinha sido parte de um plano para me diminuir, me fazer sentir grata por ainda ter um marido. Para que quando esse momento chegasse, eu me sentisse pequena demais para lutar. Mas eles haviam calculado errado. Eu não era a Simone frágil que eles imaginavam. Eu era a Simone que saiu do morro. A Simone que construiu um negócio do zero. A Simone que transformou uma mistura caseira em uma empresa multimilionária. E eles iam descobrir isso da pior forma possível. O dia amanheceu cinzento, combinando com meu humor. Não havia dormido mais que 2 horas, intercaladas por momentos de vigília, onde minha mente tramava e planejava. Às 7 horas, ouvi movimentação no andar de cima. Passos, risadas, o chuveiro sendo ligado. Meu chuveiro, com meu shampoo de R$ 300 importado. Levantei-me do sofá com dificuldade. Minhas costas protestavam, meus músculos estavam doloridos. 50 anos cobram seu preço quando se dorme em superfícies inadequadas. Fui ao banheiro de serviço pequeno e sem janelas. Lavei o rosto com água fria, tentando despertar completamente. No espelho manchado, vi meu reflexo. Cabelos desgrenhados, olhos inchados de tanto chorar, marcas do tecido do sofá no rosto. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. É isso que você quer que eu seja, Evandro? Murmurei para meu reflexo. Uma velha acabada? Pois você vai ver do que uma velha acabada é capaz. Às 8 em ponto, a campainha interna tocou. Era o interfone do quarto principal para a cozinha. Evandro havia mandado instalar anos atrás, quando ficou doente e precisava me chamar. Agora servia para me humilhar. O café, Simone!
A voz de Mônica soou estridente pelo aparelho. Cappuccino com espuma dupla e torradas francesas. Anda logo! Respirei fundo. Contei até 10, depois até 20. A raiva fervia em meu peito como lava, mas precisava me controlar. Ainda não era o momento. Preparei o café, caprichei, inclusive. Fiz as torradas douradas, o cappuccino perfeito. Coloquei tudo numa bandeja com minha melhor louça. Subi as escadas devagar, equilibrando a bandeja. Bati na porta do meu próprio quarto. Entre! Mônica gritou. A cena que encontrei foi como um soco no estômago. Eles estavam deitados na minha cama, entre meus lençóis de algodão egípcio. Mônica usava meu hobby de seda, aquele que Evandro havia me dado de presente de aniversário há 2 anos. Evandro estava sem camisa, exibindo a barriga flácida, como se fosse um abdômen sarado. Deixa aí na mesa de cabeceira, Mônica ordenou, sem nem olhar para mim. Coloquei a bandeja onde ela mandou. Quando me virei para sair, Evandro me chamou. Simone. Sim? Hoje à tarde minha mãe vem almoçar. Prepare algo especial, Dona Marlene. Minha sogra, aquela mulher que passou 25 anos me tratando como se eu não fosse boa o suficiente para seu filho. Que criticava minha comida, minha casa, minhas roupas, meu jeito de ser. Sua mãe sabe. Sobre isso? Gesticulei vagamente para a cena no quarto. Claro que sabe. Evandro sorriu. E aprova totalmente. Sempre disse que eu merecia coisa melhor. Coisa melhor. Como se eu fosse uma coisa. Um objeto que se descarta quando encontra um modelo mais novo. Aliás, Mônica se intrometeu. Ela vai trazer as malas dela. Vai morar aqui também, no quarto de hóspedes. O quê? O apartamento dela está muito caro. Sugeri que viesse morar conosco. Vai ser ótimo ter alguém para me fazer companhia durante o dia. Saí do quarto sem responder. Desci as escadas contando cada degrau para não me jogar escada abaixo e quebrar o pescoço. Minha sogra, morando na minha casa. Como se a humilhação não pudesse piorar. Passei a manhã na cozinha, preparando o almoço especial que Evandro havia pedido. Fiz tudo no automático. O frango ao molho que Dona Marlene gostava, o arroz soltinho, a salada colorida, o pudim de leite condensado de sobremesa. Minhas mãos trabalhavam enquanto minha mente estava em outro lugar. No escritório. Meu escritório ficava na parte de trás da casa, uma edícula que mandei construir quando o negócio cresceu e precisei trabalhar mais de casa. Ali guardava todos os documentos importantes. Contratos, procurações, registros, tudo. Evandro nunca se interessou pela papelada. Coisa chata, dizia. Você que entende disso. E eu, eficiente como sempre, cuidava de tudo. Pagava as contas, gerenciava os investimentos, assinava os contratos. Ele só aparecia para assinar onde eu mandava, sem nem ler. Um erro. O erro dele. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Dona Marlene havia chegado. Abri a porta e lá estava ela. 73 anos de pura maldade embalada num corpinho mirrado e roupas de grife. Cabelos perfeitamente escovados, maquiagem impecável, olhar de desprezo permanentemente gravado no rosto. Simone, ela disse meu nome como quem conspira. Ainda aqui? É minha casa, Dona Marlene. Por enquanto, ela passou por mim, arrastando 2 malas enormes. Onde está meu filho? No quarto, com a namorada. Mônica, querida! Ela gritou subindo as escadas. A mamãe chegou! Mamãe! A mulher de 24 anos chamando minha sogra de 73 de mamãe. A cena era patética de tão artificial. Logo, os 3 desceram para almoçar. Sentaram-se à mesa como se fossem a família perfeita. Evandro na cabeceira, Mônica à direita, Dona Marlene à esquerda. Meu lugar, vazio. Você não vai sentar, Simone? Dona Marlene perguntou com falsa inocência. Não estou com fome. Melhor assim, Mônica comentou. Precisa perder uns quilinhos mesmo. Eles riram. Os 3 riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Fiquei ali parada, servindo a comida, enchendo os copos, como uma empregada em minha própria casa. Sabe, Simone, Dona Marlene começou, cortando o frango com precisão cirúrgica. Sempre achei que o Evandro merecia alguém mais. Jovem, mais bonita, mais adequada.
A senhora achava que ele merecia alguém rica, corrigi. Pena que ele nunca conseguiu. Teve que se contentar comigo e meu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi gélido. Dona Marlene largou os talheres, seu rosto ficando vermelho de raiva. Como ousa? Estou mentindo? Interrompi. Quando nos casamos, a senhora não disse que era um desperdício ele se amarrar a uma cabeleireira de subúrbio? Mudou de ideia rápido, quando viu que essa cabeleireira pagava as contas do seu filho. Simone! Evandro bateu na mesa. Respeite minha mãe. Respeito? Ri, um som amargo. Onde estava o respeito quando vocês me puseram para dormir na área de serviço? Você está sendo dramática, Mônica disse, revirando os olhos. É temporário. Só até você aceitar a situação e sair de casa civilizadamente. Sair da minha casa? Querida, Dona Marlene usou aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Você precisa entender que acabou. O Evandro encontrou o amor verdadeiro. Você deveria se afastar com dignidade. Dignidade, repeti a palavra, saboreando sua ironia. Vocês invadem minha casa, tomam o meu quarto, me tratam como empregada, e eu que tenho que ter dignidade? Chega! Evandro se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você está perturbando nosso almoço. Vá para a cozinha e só volte quando chamarmos. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um estranho. Onde estava o homem que chorou quando meu pai morreu? Que segurou minha mão durante a quimioterapia da minha mãe? Que comemorou comigo cada conquista do negócio? Morto. Aquele homem estava morto. Em seu lugar, havia essa criatura patética, tentando impressionar uma garota com idade, para ser sua filha, transformado em marionete nas mãos de duas mulheres gananciosas. Fui para a cozinha sem dizer mais nada. De lá, podia ouvir a conversa deles. Bom, Guriashkid, quanto você acha que vale a casa? Mônica perguntava. Uns 2 milhões, pelo menos. Dona Marlene respondia. O terreno é grande, a localização é excelente. E a empresa? Ah, a empresa vale muito mais. O Evandro me disse que fatura milhões por ano. Vamos ter que conversar com um advogado, Evandro disse. Ver como fica a divisão de bens. Divisão? Mônica riu. Querido, ela que vai embora de mãos vazias. Afinal, a traição foi dela. Traição dela? Dona Marlene pareceu confusa. Claro, Mônica explicou pacientemente. Ela traiu o Evandro ao não ser mais a mulher que ele merecia. Engordou, envelheceu. Ficou desleixada. Isso é uma forma de traição. Brilhante! Dona Marlene bateu palmas. Você é tão inteligente, querida! Fechei os olhos, respirando fundo. A lógica distorcida deles era tão absurda que chegava a ser cômica. Mas não era hora de rir. Era hora de agir. Naquela tarde, enquanto eles assistiam televisão na sala, comentando em voz alta sobre as reformas que fariam na casa, escapei para meu escritório. Tranquei a porta por dentro e comecei a trabalhar. Primeiro, os documentos da empresa. Sociedade unipessoal, registrada em meu nome. Evandro nunca quis se incomodar com burocracia. Ótimo. Depois, a casa. Escritura em nome dos dois, mas comprada integralmente com recursos da empresa. Recursos meus. Havia como provar. Contas bancárias. A conjunta tinha pouco dinheiro. Usávamos para despesas da casa. Mas as contas da empresa, os investimentos, as aplicações, tudo em meu nome. Procurações. Evandro havia assinado várias ao longo dos anos, me dando poderes amplos para gerenciar nossos bens. É mais prático assim, amor, ele dizia. Prático mesmo. Para mim. Trabalhei por horas, organizando, planejando, preparando. Quando saí do escritório, já era noite. A casa estava em silêncio, mas havia luz vindo da sala de jantar. Aproximei-me devagar. Eles estavam jantando pizza, caixas espalhadas pela mesa que eu mantinha sempre impecável. Mônica usava um dos meus vestidos, aquele preto que Evandro disse que me deixava gorda. Nela, o vestido parecia apertado nos lugares errados, vulgar. Amanhã vamos ao shopping. Ela dizia, preciso de roupas novas. As suas são muito... Senhoras. Compre o que quiser, meu amor. Evandro respondia meloso. O cartão está liberado. Meu cartão.
O cartão da empresa que ele usava como adicional. Podemos aproveitar e comprar móveis novos, Dona Marlene sugeriu. Estes estão tão velhos, tão fora de moda. Móveis que eu escolhi com carinho. Cada peça, cada detalhe, pensado para criar um lar aconchegante. Mas o que eles queriam não era um lar. Era um cenário para suas vidas falsas. Subi para o sótão. Era o único lugar da casa onde eu podia ficar em paz. Empoeirado, cheio de caixas velhas, mas meu. Encontrei um colchonete antigo, daqueles que usávamos para camping quando éramos mais jovens e ainda fazíamos coisas juntos. Deitei-me nele, olhando para as telhas. Pela fresta da janela, podia ver as estrelas. Poucas, ofuscadas pela poluição luminosa da cidade, mas ainda assim presentes. Constantes, confiáveis. Lembrei-me da menina que fui. Simone, a filha da Dona Maria. A costureira. Morávamos numa casa de 2 cômodos no morro. Chão de terra batida, telhado que vazava quando chovia. Mas era um lar cheio de amor. Minha mãe trabalhava dia e noite, costurando para a Fiora. Eu a ajudava, aprendendo a fazer bainhas perfeitas, a pregar botões, a fazer pequenos concertos. Mas meu sonho era outro. Mãe, quero ser cabeleireira, anunciei aos 14 anos. Cabeleireira? Ela parou de pedalar a máquina de costura, me olhando por cima dos óculos. Por quê? Porque cabelo cresce sempre. Todo mundo precisa cortar. É negócio certo. Ela riu, aquele riso musical que ainda ecoa em minhas lembranças. Minha filha é empreendedora, disse, orgulhosa. Vai longe. E fui. Mais longe do que ela poderia imaginar. Mas será que tinha valido a pena? Todo o esforço, todo o sacrifício, para terminar dormindo no sótão da minha própria casa? Não, ainda não tinha terminado. Eu não era daquelas que desistia no meio da luta. A menina do morro ainda vivia em mim, e ela era lutadora. Os dias que se seguiram foram um inferno cuidadosamente orquestrado. Cada manhã, o mesmo ritual. Preparar café para o casal, ouvir comentários maldosos sobre minha aparência, servir refeições como uma empregada. Mônica se instalou completamente. Suas roupas tomaram meu closet, seus cosméticos invadiram meu banheiro, seus pertences se espalharam pela casa como uma praga. Ela comandava como se fosse a dona, e Evandro obedecia como um cachorrinho treinado. Simone! Ela gritava do andar de cima. Minha lingerie de renda precisa ser lavada à mão. E cuidado para não estragar. Simone! Era Dona Marlene. Meu chá de camomila? Você sabe como eu gosto. Simone! Evandro se juntava ao coro. Passe minhas camisas. Tenho reunião importante. Reunião importante. Que piada! Evandro não trabalhava há anos. Vivia de mesada da empresa. Um salário que eu pagava para ele não se sentir completamente inútil. As reuniões eram almoços com amigos, pagos com meu dinheiro. Mas eu obedecia. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Sempre em silêncio, sempre observando. Eles confundiam minha aquiescência com derrota. Mal sabiam que cada humilhação era mais lenha na fogueira da minha determinação. À noite, no sótão, eu planejava. Fazia ligações discretas, enviava e-mails, movia peças no tabuleiro. Meu advogado, Dr. Roberto, era um velho amigo dos tempos de faculdade. Homem discreto, competente, letal quando necessário. Simone, tem certeza do que quer fazer? Ele perguntou em uma de nossas conversas telefônicas. Absoluta. Vai ser. Devastador para eles. Espero que sim. Uma semana depois da chegada de Mônica, as coisas pioraram. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi a conversa deles na sala. Sabe o que devíamos fazer? Mônica dizia. Internar a Simone. Internar? Evandro pareceu surpreso. Claro, numa clínica psiquiátrica. Dizemos que ela está louca, delirante, que é um perigo para si mesma. Isso é brilhante! Dona Marlene bateu palmas. Com ela internada, o Evandro pode pedir a interdição. Exato! Mônica continuou. Ele assume o controle de todos os bens, e ela fica quietinha, tomando remédios. Não sei. Evandro hesitou. Parece extremo. Extremo é ela continuar aqui, atrapalhando nossa felicidade. Mônica fez voz melosa.
Você não me ama, benzinho? Claro que amo. Então faça isso por mim. Por nós. Ouvi o som de beijos. Meu estômago revirou. Internação forçada. Haviam chegado a esse ponto. Queriam não apenas meus bens, mas minha liberdade, minha sanidade. Apertei a faca que estava usando para cortar legumes. Por um momento, um breve momento, imaginei o que aconteceria se entrasse na sala e... Não! Violência não era meu estilo. Tinha formas melhores de destruir alguém. Naquela noite, não voltei para o sótão. Saí pela porta dos fundos, com uma pequena bolsa contendo o essencial. Documentos, cartões, algum dinheiro. Tomei um táxi até um hotel discreto no centro. Boa noite, senhora. O recepcionista me cumprimentou. Tem reserva? Não, mas preciso de um quarto, por tempo indeterminado. Enquanto preenchia a ficha, vi meu reflexo no espelho do saguão. Parecia uma mendiga. Roupas amarrotadas, cabelo desgrenhado, olhos fundos. Era isso que eles tinham feito comigo. Mas mendiga eu já fui. E sobrevivi. Sobreviveria de novo. No quarto do hotel, tomei o banho mais longo da minha vida. Água quente lavando não apenas a sujeira, mas a humilhação, a raiva, a dor. Quando saí, me senti renovada. Renascida. Liguei para o Dr. Roberto. Execute o plano, disse simplesmente. Tem certeza? Depois que começar, não tem volta. Execute. Desliguei e me deitei na cama limpa, entre lençóis que não cheiravam a traição. Pela primeira vez em uma semana, dormi tranquila. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã no restaurante do hotel, meu telefone começou a tocar. Evandro. Ignorei. Tocou de novo e de novo. Na 10ª ligação, atendi. Onde você está? Ele gritou. Bom dia para você também, querido. Simone, volte para casa imediatamente. Temos visitas chegando. Que pena, não vou poder. Como assim não vai poder? Você mora aqui, não mais? O que você quer dizer com isso? Exatamente o que disse. Não moro mais aí. Aliás, verifique seu e-mail. Enviei alguns documentos interessantes. Documentos? Que documentos? Apenas verifique. Ah, e Evandro? Diga a Mônica que espero que ela tenha aproveitado bem a cama. Foi a última noite dela lá. Desliguei antes que ele pudesse responder. O show estava prestes a começar. Meia hora depois, meu telefone explodiu em ligações e mensagens. Evandro, Mônica, Dona Marlene. Todos em pânico. Sorri enquanto bloqueava os números um por um. O Dr. Roberto ligou ao meio-dia. Feito! Todas as contas bloqueadas, cartões cancelados, procurações revogadas. A casa está com ordem de despejo por uso indevido de bem empresarial. Eles têm 72 horas para sair. E a empresa? Funcionando normalmente. Afinal, a proprietária sou eu. Aliás, o Sr. Evandro foi desligado do cargo decorativo que ocupava. Sem justa causa, claro. Não queremos ser cruéis. Ri. Pela primeira vez em semanas, ri de verdade. E tem mais. Ele continuou. A senhora Mônica tinha algumas pendências interessantes. Dívidas, processos. Parece que ela tem o hábito de se envolver com homens casados endinheirados. Que surpresa! A senhora Marlene também. O apartamento que ela disse estar caro foi penhorado por dívidas de jogo. Jogo? Bingo, cassinos clandestinos. A velha senhora tem vícios caros. Tudo fazia sentido agora. 3 parasitas que se encontraram e viram em mim a vítima perfeita. Ou assim pensaram. Passei os 3 dias seguintes no hotel, recuperando minha dignidade. Fui ao salão, fiz as unhas, hidratei a pele. Comprei roupas novas. Não porque as antigas não servissem, mas porque eu merecia. Aos 50 anos, redescobrindo quem eu era, além de esposa, além de vítima. No 3º dia, voltei para casa. Havia um caminhão de mudança na frente, e Evandro carregava caixas, suado e desesperado. Quando me viu descer do táxi, largou tudo e veio correndo. Simone! Graças a Deus! Podemos conversar, por favor? Olhei para ele como se fosse um estranho, porque era isso que ele era agora. Não temos nada para conversar. Simone, por favor, foi um mal-entendido. A Mônica me enganou. Ela disse que tinha dinheiro, que ia me ajudar. E você acreditou. Arqueei uma sobrancelha.
Um homem de 53 anos acreditou que uma garota de 24 estava interessada no seu charme? Ele teve a decência de corar. Eu fui um idiota. Foi, mas isso não é mais problema meu. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço. Simone, eu te amo. Foram 25 anos. Isso tem que contar alguma coisa. Contou. Tirei seu braço de cima de mim. Contou até você me colocar para dormir no chão para sua amante ocupar minha cama? Ela me obrigou. Ninguém obriga um homem adulto a nada, Evandro. Você escolheu. Cada humilhação, cada crueldade, você escolheu. Mônica apareceu na porta, carregando uma mala. Quando me viu, seu rosto se contorceu em raiva. Você, sua velha miserável, o que você fez? O que eu fiz? Caminhei até ela, mantendo a calma. Protegi o que é meu, algo que você deveria ter pesquisado antes de se meter com um homem casado. Vou te processar, vou acabar com você. Com que dinheiro? Sorri. Ah, é verdade. Você não tem, nunca teve. Só sabe viver às custas dos outros. Ela avançou para mim, mas Evandro a segurou. Não, Mônica, vai piorar as coisas. Piorar? Ela se virou para ele. Como pode piorar? Estamos na rua, sem dinheiro, sem nada. Bem-vindos ao mundo real, disse, passando por eles. Dona Marlene estava na sala, sentada no sofá, chorando teatralmente. Simone! Ela levantou quando me viu. Como você pode fazer isso com seu próprio marido? Com sua família? Família! Ri. A senhora passou 25 anos me tratando como lixo. Nunca fui família para você. Mas eu sou uma senhora. Onde vou morar? Talvez sua neta postiça possa ajudar. Ah, não, esqueci. Ela também está sem teto. Subi para meu quarto. Estava vazio, é claro. Levaram tudo. Móveis, roupas, até os lençóis. Mas não importava. Eram apenas coisas. Coisas se compram de novo. O que eles não puderam levar foi minha dignidade recuperada. Minha força reencontrada. Minha certeza de que valia mais do que o tratamento que recebi. Desci com a chave do cofre. Eles ainda estavam na sala, discutindo, brigando entre si. A aliança perfeita já mostrava rachaduras. Evandro? Chamei. Ele se virou, esperançoso. Sim, suas coisas pessoais estão no cofre. Documentos, diplomas, algumas lembranças. Pode pegar. Simone? Seus olhos se encheram de lágrimas. Podemos tentar de novo? Fazer terapia de casal? Terapia? Mônica gritou. Você está louco? Depois do que ela fez? Cala a boca! Ele gritou de volta. Você arruinou minha vida? Eu arruinei? Você que é um frouxo manipulado pela mamãe? Não falem assim comigo! Dona Marlene se intrometeu. Respeitem minha idade! E começaram a brigar. Gritos, acusações, culpas sendo jogadas de um lado para outro. A verdadeira face deles, sem a máscara da união contra mim. Saí dali e fui para o jardim. Meu jardim, com minhas rosas, minhas orquídeas, meus temperos. Sentei no banco de madeira que Evandro me deu num aniversário, quando ainda éramos felizes, ou quando eu achava que éramos. O sol da tarde batia no meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro de alecrim, de lavanda, de terra molhada. Cheiros de vida, de renovação. Dona Simone. Abri os olhos. Era Cláudia, minha secretária na empresa. Oi, Cláudia, o que faz aqui? Vim trazer uns documentos para a senhora assinar. Bem, queria ver se estava tudo bem. Está ótimo. Sorri. Melhor impossível? A senhora parece... diferente. Diferente como? Mais leve, mais jovem, se me permite dizer. Ri, mais jovem. Eu, a velha que precisava sair de cena. Sabe, Cláudia, descobri uma coisa. A idade não diminui uma mulher. O que diminui é aceitar ser diminuída. Ela sorriu compreendendo. A propósito, ela disse, tirando um envelope da bolsa. Chegou isso para a senhora na empresa. O entregador disse que era urgente. Peguei o envelope. Papel fino, nome de um escritório de advocacia conceituado. Abri, curiosa. Era uma proposta de compra da empresa. Uma multinacional de cosméticos, oferecendo uma quantia que me faria rica pelo resto da vida. Rica de verdade, não apenas bem de vida. O que foi? Cláudia perguntou, vendo minha expressão. Oportunidades, respondi. A vida é cheia delas, quando a gente está livre para ver.
Guardei a carta. Pensaria sobre isso mais tarde. Agora, tinha uma mudança para supervisionar. Quando voltei para casa, o caminhão estava partindo. Evandro, Mônica e Dona Marlene estavam na calçada, com malas e caixas empilhadas, discutindo com um taxista que se recusava a levar tanta bagagem. "Para onde vocês vão?" perguntei, mais por educação do que por interesse. "Para a casa da minha prima." Dona Marlene respondeu azeda. "Até resolvermos essa situação absurda." "Boa sorte," disse sinceramente. Iam precisar. "Simone." Evandro fez mais uma tentativa. "Eu sei onde errei, mas você também errou. Um casamento é feito de dois." "Tem razão," concordei. "E o nosso acabou quando você decidiu que éramos 3. 4? Mônica corrigiu irritada. "Com a velha intrometida." "A quem você está chamando de velha?" Dona Marlene se virou para ela. E começaram a brigar de novo. Deixei-os ali, fechei o portão e entrei em minha casa. Minha casa silenciosa, vazia, mas minha. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Vendi a empresa para a multinacional, mas mantive uma participação acionária e um cargo de consultora. Continuaria trabalhando, mas agora em meus termos. A casa passou por uma reforma completa. Cada cômodo foi redecorado segundo meu gosto, sem ter que consultar ninguém. O quarto principal ganhou uma cama nova, lençóis novos, uma energia nova. O sótão virou um ateliê de pintura, hobby que sempre quis ter, mas nunca tive tempo. Evandro tentou o divórcio litigioso, alegando abandono de lar. Perdeu? Tentou pensão. Perdeu de novo. No final, aceitou o acordo que meu advogado ofereceu. O divórcio limpo, cada um com o que era seu. Como ele não tinha nada, saiu sem nada. Soube por conhecidos que ele e Mônica terminaram mal. Ela o abandonou assim que percebeu que o dinheiro não viria. Foi atrás de outra vítima. Ele voltou a morar com a mãe, os dois sobrevivendo de favores e da caridade de parentes. Mas isso já não me dizia respeito. Minha vida havia tomado outro rumo. Foi numa viagem a trabalho que conheci Ricardo. Médico, viúvo, 2 filhos adultos. Estávamos no mesmo voo, ele no assento ao lado. Começamos a conversar sobre o livro que eu estava lendo, e a conversa fluiu por todas as 3 horas de viagem. "Aceita jantar comigo quando chegarmos?" Ele perguntou enquanto esperávamos as malas. "Não sei." Hesitei. Ainda estava aprendendo a confiar de novo. "Só jantar." Ele sorriu. "Prometo não pedir para você dormir no chão para minha amante imaginária ocupar sua cama." Ri, surpresa. "Como sabe?" "Todo mundo no avião ouviu você contando a história para sua amigalhar ao telefone." "Desculpe, mas as paredes do avião são finas." Corei, mortificada. Mas ele continuou. "Se serve de consolo, achei que você foi incrível. A forma como reverteu a situação? Magistral. Você não acha que fui cruel? Cruel? Eles te colocaram para dormir no sótão da sua própria casa. Você apenas mostrou as consequências dos atos deles." Aceitei o jantar. E o almoço no dia seguinte. E o café na semana seguinte. Ricardo era diferente. Maduro, seguro, sem necessidade de provar nada para ninguém. Tratava-me como igual, como parceira. "Você é linda," ele disse numa noite, 6 meses depois, enquanto dançávamos em um casamento. "Ricardo, eu tenho 51 anos. Rugas, cabelos brancos." "E é linda," ele repetiu. "Cada linha no seu rosto conta uma história. Cada fio branco é uma batalha vencida. Você é linda porque é real." Casei-me com Ricardo 2 anos depois. Uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Usai um vestido que eu escolhi, do jeito que eu queria. Fizemos uma festa do nosso jeito, com música que nós gostávamos, comida que nos agradava. Evandro não foi convidado, obviamente, mas soube que estava morando num kitnet, trabalhando como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Mônica havia sumido com um empresário mais velho de outra cidade. Dona Marlene estava num asilo público, abandonada pelo filho que não podia sustentá-la. Justiça poética? Talvez. Ou apenas a vida cobrando seu preço. Hoje, aos 55 anos, acordo toda manhã ao lado de um homem que me ama, que acha minhas rugas charmosas, meus cabelos brancos elegantes, meu corpo de meia-idade acolhedor.
Trabalho porque gosto, não porque preciso. Pinto no meu ateliê, cultivo meu jardim, viajo pelo mundo. Vivo no sentido mais pleno da palavra. Às vezes, quando estou no jardim cuidando das rosas, lembro daquela madrugada, do chute nas costas, do sofá na área de serviço, da humilhação que queriam me impor. E agradeço. Agradeço porque foi preciso descer ao fundo do poço para descobrir que eu tinha asas. Foi preciso ser tratada como nada para lembrar que eu era tudo. Foi preciso perder o que achava que era meu para ganhar o que realmente importava. Eu mesma. A vingança não foi calculada para machucar, embora tenha machucado. Foi calculada para me libertar, e funcionou. Eles queriam uma velha submissa, derrotada, sem valor. Ganharam uma mulher que conhece seu valor e não aceita menos do que merece. Queriam me colocar no chão? Me colocaram, mas esqueceram que do chão a gente pode levantar. E quando uma mulher que já foi ao chão se levanta, ela se levanta mais forte. Queriam que eu aprendesse a dividir o que não era mais meu? Aprendi. Aprendi que não precisava dividir minha dignidade, meu respeito próprio, minha capacidade de recomeçar. Disseram que eu era velha, acabada, descartável. Descobri que era madura, resiliente, indestrutível. No fim, eles me fizeram um favor. Mostraram-me quem realmente eram, libertando-me para ser quem eu realmente sou. Hoje, quando jovens mulheres me procuram, pedindo conselhos sobre relacionamentos, sempre digo o mesmo. Nunca, jamais, aceite dormir no chão da sua própria vida. Se alguém tentar te colocar lá, levante-se. E quando levantar, certifique-se de que eles entendam o significado de perder tudo em silêncio. Porque a melhor vingança não é a que grita, é a que sussurra. Eu mereço melhor. Onkis, e vai buscar. E foi exatamente isso que eu fiz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.